Boa noite, boa tarde, bom dia a todo mundo. Vamos falar hoje de prosperidade, meu povo. Prosperidade. Mas por que falar de prosperidade? Como vocês devem estar sabendo já, no dia 5 de julho eu vou estar fazendo o evento Prospere. E esse evento ele surgiu justamente para trabalhar todos os bloqueios que estão impedindo a gente de prosperar com total facilidade, não é? Então eu ouvi aquela vozinha interior que dizia: Elisa, você vai fazer um evento para falar sobre prosperidade no dia 6 de janeiro e você vai trabalhar todos os temas que estão bloqueando as pessoas ali, né? Comecei agora e aí eu tô explicando justamente, né, o porquê dessa live. Então, o evento do Prospere, ele surgiu justamente daí, né, de trabalhar ali no Dia de Reis a nossa prosperidade. Por quê? Nada melhor do que você pegar aquela energia de um novo ano, do novo, vamos dizer assim, pelo menos no nosso calendário, para que você possa ali colocar suas metas para o ano, né? E hoje a gente já sabe que algumas empresas elas já começam a fazer a meta do ano no ano anterior, ou seja, por exemplo, nesse mês de novembro, até novembro já terá meta para 2026, né? E isso é bem interessante, porque isso te permite o quê? Olhar a linha de chegada que você quer chegar e você ir trabalhando para chegar lá. Uma coisa que ninguém vai falar nesse quesito é o quê? É você ir trabalhando tudo que tá te bloqueando, né? Porque às vezes a gente vai ter essa dificuldade de ir para ação, na verdade. Então, o evento Prospere ele vem justamente aí para isso. Na primeira edição foi bem interessante, porque eu induzi todo mundo ali numa meditação, na meditação do Theta Healing, por exemplo, e eu fui seguindo o fluxo da energia. Então, o que é que acontece? A meditação, ela foi ali para aquela parte da ancestralidade, para os sonhos e desejos. A gente foi no futuro, a gente foi nessa parte da ancestralidade. Depois, todo mundo aterrou no aqui e agora. E uma das coisas que eu fiz durante o evento também foi o quê? Foi colocar cada pessoa em dupla, né? Pegar as duplas e a pessoa que estava em frente à outra, ela seria o bloqueio, por exemplo, dessa pessoa que estava impedindo ela de prosperar nos caminhos delas ali. Então foi bem interessante ver o que surgiu dali, né? Essa questão de prosperidade, por exemplo, por que hoje tantas pessoas estão falando sobre isso, né? Porque realmente é, nós nascemos para sermos prósperos. A questão é que antes prosperidade era para quem nasceu rico ou para quem tinha uma ótima profissão e muito salário. E é muito interessante ver como a prosperidade ela está conectada ali com essa questão de ter muitos bens ou ter muito dinheiro, né? E muitas vezes a prosperidade não tem nada a ver com isso, né? Muitas vezes você pode não ser a pessoa mais rica do mundo, mas se sentir próspera na tua vida financeira, né? Esse é um estado de você ser e de você perceber também. Eu tô olhando aqui para os dois lados, porque eu tô também em live no YouTube, para quem quiser assistir do YouTube, né? E aí hoje eu queria também falar isso, né? Sobre algo que toca a alma de todos nós. Por que ainda não estamos vivendo a prosperidade que nós desejamos, né? Eu sinto muito essa questão de que muita gente não entende nem o que é prosperidade, ou vai conectar ela totalmente com essa parte do financeiro, da riqueza, né? O que é uma coisa totalmente errônea, porque ser uma pessoa próspera não quer dizer simplesmente ter muito dinheiro, né? Eu vou usar aqui alguns exemplos que são bem recentes no Brasil, por exemplo, Virgínia. A Virgínia é o mais recente, né? Ela prosperou muito ali no nível financeiro, até então tinha prosperado muito ali na parte da família também, na casa, né? E sempre dizia graças a Deus.
A verdade é que ninguém sabe como que era a ligação dela com a espiritualidade, por exemplo, né? Ninguém sabe como que era realmente a vida dela íntima ali na casa, na família. O que se sabe é que a casa dela, por exemplo, viviam cheio de pessoas, né? Então, assim, aonde que tá a intimidade da família ali? Aonde é que tá ela com o marido dela e as crianças sozinha? Tendo esse momento familiar, realmente, né? E aí, claro que aconteceu o que aconteceu e agora tá todo esse zuzuzu. Ou seja, o que é que acontece? A prosperidade, ela tem 4 principais áreas. A área da saúde, dos relacionamentos, a financeira e a da espiritualidade. Então, vamos supor que você está prosperando em pelo menos 3 áreas. Mas se uma ela é negligenciada, ela vai drenar a energia das outras, né? Eu fiz até um desenho super interessante, que agora eu não sei onde é que eu coloquei ele, mas eu estava explicando para uma das minhas clientes. Eu fui visitar uma das minhas clientes esses dias e foi super interessante, porque eu estava explicando o evento para ela e tudo. E ela, ai, mas eu tô muito bem, financeiramente eu estou bem, na saúde eu tô bem. Ela é casada, ela não tem filho, ela já não tá mais em idade de reproduzir. E ela disse, ou seja, né, na família ela tá bem. E aí, a parte espiritual também, no desenvolvimento e tudo. Aí ela falou, porém, Elisa, eu peguei, por exemplo, 3.000 francos e eu dei nas mãos de uma pessoa e eu não obtive o retorno. Aí foi nessa hora que eu olhei para ela e eu disse: olha só como é interessante. Se você não fizer atenção, se você não tomar cuidado com isso que está acontecendo com você, esse investimento que você fez, o que é que pode acontecer? Você pode se sentir culpada, você pode sentir bastante ressentimento, e isso vai drenar a tua prosperidade, por exemplo, dos relacionamentos, né? Aliás, já tá drenando, porque a partir do momento que você confia numa pessoa e que você paga essa pessoa por um serviço e essa pessoa ela não te devolve aquele serviço, então a balança do relacionamento ali fica pesado, né? Ao pesar isso, olha só como é interessante, né? A prosperidade, primeiro ela foi ali, porque tinha um relacionamento, né? E a ela usar essa parte do relacionamento ali, drenou a prosperidade de relacionamento. E o relacionamento não é só com essa pessoa que ela deu o dinheiro, confiou ali e não obteve um retorno. Depois vai ser o relacionamento com ela mesma, né? E é isso, sabe? De você entender pontos por pontos ali. Muita gente mente para si mesma achando que já é próspera. E eu vou te dizer uma coisa: se você realmente já fosse próspera, você já não estava mais aqui nessa realidade. Ou então você estaria ajudando muitas outras pessoas a prosperarem da maneira divina, de uma maneira global e integrativa, juntando todas essas áreas, né? Então eu expliquei para ela, olha só, se tu não cuidar da tua saúde mental, desse investimento que você fez, né? Quais são os sentimentos que surgem a partir daí, né? Porque você paga um serviço e não obtém o resultado, você se sente culpada, você se julga, por exemplo, você vai ter raiva de você, que é o que nós chamamos de ressentimento, e isso vai afetar, claro que no teu relacionamento com essa pessoa, sem via de dúvidas, depois com você mesmo, e isso pode afetar o relacionamento no teu casamento, dentro de casa. Ça a commencé. C'était pas 20h30. Tu veux participer de la live? Et c'était 20h30, hein. Non, c'était 20h. 20h30, elle dit tout à l'heure. Tu veux faire coucou aux gens? Non. Ok. Entendeu? Então, assim, e isso, o que é que acontece? A partir do momento que vai drenar a prosperidade dela com ela mesma, ou seja, o relacionamento que ela tem consigo mesma, o que é que vai acontecer, gente? Vai drenar a prosperidade de saúde. Porque a partir do momento que eu não estiver bem comigo mesma, eu vou começar, muito provavelmente, a comer mal, a comer industrializados, a não querer fazer exercício. Aí pessoas que têm tendência a ter depressão, não quer sair de casa, ou ansiedade, né? Então percebe que uma atitude da pessoa
que é na prosperidade da financeira, ela pode totalmente influenciar na prosperidade de relacionamentos e, por consequente, influenciar na prosperidade de saúde. E claro que, afetando essas 3 áreas aqui, também vai a da espiritualidade, né? Então eu precisava contar sobre esse assunto aqui. Então, essa live também é justamente um convite para que você possa despertar, para que você possa entender que a prosperidade não é só sobre dinheiro, ela é um desbloquear da vida, do fluxo da vida de maneira geral, né? Então, eu falei já das 4 principais áreas, eu tô lendo aqui que é para eu ter um centramento aqui na live, né? As 4 principais áreas são essas, então, relacionamento, saúde, propósito, profissão e a conexão espiritual. E você pode estar ganhando realmente muito bem, mas também ter isso, justamente, né? Os seus relacionamentos, como que eles estão? Porque se a gente for falar da prosperidade de relacionamento, primeiro, tem o teu relacionamento contigo mesma, tem o teu relacionamento com Deus, tem o teu relacionamento dentro da tua casa, por exemplo, se você é casado, se você tem namorado, por exemplo, agora foi o namorado que acabou de chegar, né? Filhos, teu relacionamento com os filhos, teu relacionamento com teus colegas de trabalho, com os teus clientes, com os animais de companhia. Hoje mesmo, por exemplo, eu compartilhei um vídeo sobre a orquídea. Então, como que tá o teu relacionamento com tudo que tá em torno de ti? Né? Então, percebe como é muito assim global essa parte da espiritualidade de relacionamentos, né? E aqui também é justamente isso. Por exemplo, se tem caos em alguma dessas áreas, isso demonstra que ali existe uma escassez. Então, querendo ou não, essa prosperidade, ela pode influenciar nas outras áreas ali, tá? A gente tem que ter muito cuidado justamente com os bloqueios invisíveis, porque existem muitos invisíveis, como ela falou, essa cliente, né? Ah, mas na minha vida tá tudo bem. Só que eu cometi essa atitude e eu não obtive retorno. E aí vem todo o resto da história que eu contei anteriormente, não é? A gente também tem que ter muito cuidado ou fazer muita atenção, prestar atenção justamente também em todas as crenças que foram herdadas do nosso DNA. Por exemplo, às vezes a gente pode achar que tá aqui fazendo uma live, isso não é pra gente, né? Quem sou eu para fazer uma live falando sobre prosperidade? Às vezes a gente pode ter esse tipo de crença também. Ou N outras, né? Como, por exemplo, para prosperidade de espiritualidade. Muitas pessoas, elas têm aquela crenças ou várias crenças religiosas de que, por exemplo, só os humildes entrarão no reino dos céus. E aí a gente entende que humilde é ser pobre, é não ter dinheiro, é estar lascado ali. Só que, gente, você ser pobre é um dos maiores pecados. É porque não falam isso na Bíblia, ou não, as pessoas que estudam a Bíblia, elas não vão falar isso dessa forma. Mas você ser pobre é o maior pecado, porque tu tá totalmente dependente dos outros, tu vai estar sempre tendo que pedir ajuda para alguém. Uma pessoa pobre, ela vai muito provavelmente roubar, ela vai muito provavelmente enganar os outros, vender os joguinhos dos animaizinhos aí. Então, assim, percebe que foram ditos muitas crenças limitantes pra gente e a gente tá acreditando isso até hoje. Então, para que tu possa prosperar, tu vai ter que observar, olhar para essas crenças, né? Então, o evento ele também vai servir justamente para isso, para que a gente possa olhar para essas crenças. Eu vou estar dando uma lista de crenças limitantes para quem for pro evento, para que as pessoas e vou ensinar durante o evento também como que você pode trabalhar elas em você, como que você pode identificar essas crenças limitantes, tá? Aí também tem uma crença que é muito forte também, que é preciso sofrer para poder merecer. Aí você fica repetindo também padrões familiares, né? Olha, um padrão familiar da minha família, e eu percebo que muita gente também tem isso, que é o quê?
a minha avó, ela era a loba da família, né? Ela que sustentava os 8 filhos, por exemplo. Só que ela era sozinha, né? E ela tinha que trabalhar o dia inteiro para poder sustentar os 8 filhos. O meu avô, eu não sei se ele ajudava com alguma coisa, mas até onde eu saiba da história, eu percebo que não. Se é certo ou não, não sei, mas enfim. Então, o que é que acontece? As minhas tias crescem, os meus tios crescem, achando que tem que se sacrificar para poder fazer uma miséria de salário, para poder sustentar a família ou para poder ter sucesso ou para poder merecer. Olha só, presta atenção se você hoje não está achando que você tem que sofrer, morrer de trabalhar para poder merecer receber dinheiro ou para poder merecer se sentir próspero, por exemplo, né? A gente tem que ter muito cuidado com esses padrões familiares, porque, gente, é muito forte isso. Muito forte mesmo. Eu já trabalhei muito esse tema dentro de mim. Hoje eu me sinto cada vez mais pronta e livre para prosperar, para poder viver algo novo, realmente, tá? Há os padrões, justamente esses padrões familiares de repetição, também tem muito a energia da casa e a energia de onde a gente morou na nossa infância. Isso é muito importante, porque, por exemplo, uma criança, ela acabou de chegar no mundo, então ela vai aprender por repetição. Neurônio espelho, vai ver a mãe e o pai fazendo, a tia ou a avó, quem quer que seja, o adulto que estava cuidando dela ali, ou que mora na mesma casa dela ali, e ela vai pegar um pouco de cada um desses adultos e ela vai criar a sua própria personalidade, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, eu morei uma boa parte da minha vida com a minha mãe. Então, o meu modelo mental de cuidar do dinheiro, das finanças, era completamente da minha mãe. E hoje em dia, isso já foi muito trabalhado dentro do meu interior, por exemplo, né? Mas é muito importante, porque, por exemplo, às vezes você tem um padrão de repetição de dívidas, nada mais é porque você viu esse exemplo dentro de casa, então você não sabe fazer dinheiro de uma outra maneira, né? E é muito interessante, porque o oposto da dívida é o quê? A abundância financeira, né? Então percebe que eu creio que eu já falei isso em um outro vídeo meu da consciência do dinheiro, que é o quê? Quanto mais dívida você faz, maior é a sua capacidade de fazer esse dinheiro como lucro, né? E é uma consciência que poucas pessoas têm e que poucas pessoas vão falar aqui na Wave. Por isso que é tão importante fazer esse tipo de live aqui para falar para vocês dessas consciências, né? A casa, o teu local de trabalho, todos esses ambientes, eles vão influenciar muito na maneira em como você está prosperando na tua vida, né? Por exemplo, eu percebi que na loja onde eu trabalho, alguns colegas de trabalho têm muita crença limitante com o dinheiro. E tá tudo bem, né? Eu não tenho que estar lá curando ou dizendo o que é certo ou o que é errado para as pessoas. E aliás, essa parte do certo e errado é muito interessante, porque não existe nada certo e não existe nada errado. Existe o momento presente, né? Existe as decisões que você está fazendo e a velocidade que você quer atingir os seus desejos, por exemplo, né? Então, isso é muito importante, mas isso não quer dizer que você vai ficar nessa zona de conforto que é completamente desconfortável, tá, gente? Pelo amor de Deus. A prosperidade é memória emocional curada, é alma em paz com o receber. Então, quanto mais em paz você estiver com o receber, mais próspero você vai se tornar. E essa do receber, ela tá muito conectada com essa parte do merecimento, né? Eu percebo assim que muita gente tem essa dificuldade de receber. Quantas pessoas têm um orgulho, ou elas falam, às vezes, não é nem por orgulho, mas por naturalidade, tipo, ai, pra mim é muito difícil pedir ajuda. Então, se você tem dificuldade de pedir ajuda, você tem dificuldade de receber. Como que você vai prosperar dessa maneira? Espero que tenha virado uma chave com relação a essa questão, tá? E aí, essa semana também foi muito interessante, porque eu compartilhei uma casa que eu morei ali
Olha, foi dos meus 12 anos aos 15 anos, se não me engano. Eu morei um tempinho ali naquela casa, hein? Não parece, assim, na minha memória não parece tanto, mas foi, porque eu lembro que quando eu completei 12 anos, eu já estava nessa casa. E essa casa foi num bairro, realmente, um bairro pobre, um bairro simples, né? Um bairro de periferia, até perigoso, na época era super considerado perigoso. E a gente morou lá porque a minha mãe teve uma namorada que morava lá, né? Com 10 anos de idade, eu creio que a gente se mudou pra lá, se não me engano, sabe? É tanto que eu fiz a quinta e a sexta série lá, nesse bairro. Numa escola muito boa, por sinal. Porque a dona dessa escola, ela era irmã da dona de uma outra escola muito, muito chique e famosa lá em Fortaleza. Mas o que que eu quero dizer com isso? Naquela época, a gente foi morar ali porque era a consciência que a gente tinha, né? Quem cuidava da vida financeira, da nossa prosperidade financeira, vamos dizer assim, era a minha mãe, porque eu só era uma criança, né? Com 10 anos de idade. Como que vai, né? E aí, o que é que acontece? Ali eu percebo que eu prosperei muito no nível de espiritualidade, mesmo sendo uma criança. Faltava da parte do financeiro, é, mas a parte da espiritualidade, nossa, foi um boom. E nos relacionamentos também, porque eu conheci muita gente incrível quando eu morava ali. Pessoas que até hoje eu guardo contato graças à rede social, vamos dizer assim, né? E são pessoas assim que eu guardo um carinho realmente muito, muito grande, sabe? E da prosperidade de espiritualidade, foi lá que eu comecei a ter as minhas primeiras experiências mediúnicas, ou assim, né, aquelas que foram realmente muito diferenciadas. Eu lembro que dentro dessa casa eu vi um anjo. Uma vez eu estava sozinha dentro dessa casa e eu vi um anjo. Foi lá que eu comecei a ter premonições quando alguém ia morrer e que eu não sabia o que fazer, por exemplo, né? Eu lembro que isso foi muito tocante para mim também, sabe? De perceber e começar a receber essas mensagens e não saber o que fazer com isso. E na época, eu estudava muito a Wicca, né? E isso me ajudou muito na época, porque eu não tinha todo esse conhecimento que hoje a gente tem. Hoje a gente vai no YouTube, falam de alienígenas, falam de ervas, de óleos essenciais. Na época não tinha tudo isso, né? Numerologia, vela, cor de vela, as cores, cromoterapia. Na minha época era o quê? Era pegar os livros da Wicca e estudar eles. E eu adorava, gente. Todo mês eu comprava minhas revistinhas. Eu tinha, assim, várias e várias e várias. E foi aquilo ali que me ajudou muito a desenvolver a minha mediunidade, visualização. Tem um nome que é, por exemplo, eu chamo de visualização, mas eu hoje mesmo, ou foi ontem, eu ouvi alguém falando sobre isso, e eles dão um nome que é tipo assim, você tá dormindo e você sai do seu corpo e você vê tudo que tá acontecendo, né? Não desdobramento, se não me engano. Então tinha essas práticas de desdobramento, né? O que é que aconteceu depois foi que eu fui vivendo minha vida normal, porque em Fortaleza, ao meu entorno, por exemplo, todas as pessoas não eram ligadas a esses assuntos, eu achava isso misticismo ou coisa de outro planeta, então eu acabei deixando isso de lado, fui crescendo, fui me formando e fui vivendo minha vida, né? E depois eu cheguei aqui na Suíça e também foi todo um caminho para poder hoje ser a pessoa próspera que eu sou. Hoje eu sou a Elisa Próspera, daquela adolescente que morou naquela casa que eu compartilhei essa semana aqui no Instagram, por exemplo, né? E aí, gente, eu não quero prolongar muito aqui essa live, porque eu queria que ela fosse só 15 minutos e a gente já tá em 24 minutos, né? Mas assim, eu saí, por exemplo, daquele casebre que eu morei e que sim, eu vivi muita coisa incrível naquela casa. Hoje eu descobri, né, que ela tá sem telhado, tá abandonada, e que nunca mais ninguém morou ali. E hoje eu vivo nesse apartamento no meio da campanha, no meio do campo, na Suíça. E quando eu observo toda a minha trajetória de vida e vejo cada decisão que eu tomei para que eu pudesse hoje prosperar,
eu digo, gente, eu posso ajudar outras pessoas, né? E é tanto que eu recebi essa missão, justamente como eu estava dizendo no começo do vídeo, de fazer esse evento do Prospere, né? Então, o evento do Prospere, ele vai ser num castelo. Olha só, gente, sou manifestadora mesmo. Porque eu já queria que o evento fosse num castelo ou nos vinhedos, que aqui na parte onde eu moro, aqui na Suíça, tem uns vinhedos muito lindos. Eles são, assim, incríveis. E fora que vai ser o lançamento. Cadê o meu livro? Tá aqui atrás. E fora que vai ser o lançamento do meu livro também, Caminhos da Alma, que é um livro onde eu falo esse caminho que a minha alma percorreu para que ela pudesse prosperar, né? Depois eu vou estar vendo para colocar ele online e poder fazer a venda dele mundialmente também, tá? Com entrega direta na casa de vocês. Por enquanto ainda não é o caso, por enquanto a gente só vai ter aqui na Suíça. E aí é isso, né? A gente vai estar num castelo de Lutry, vibrando nessa energia de reprogramação mental, de cura, de expansão. Vai ser uma tarde assim para ativar essa alma próspera de vocês, tá? Eu vou utilizar técnicas de constelação familiar, desbloqueio energético, reprogramação mental com Theta Healing, vivências. A gente vai ter também a doutora Amanda Mendeiros falando como que ela prosperou na carreira dela aqui na Suíça. A Cris Grisório, que é psicanalista, neurocientista também, que também vai estar falando como que ela prosperou lá na vida dela, na área profissional dela. E temos também a Nayara Crivellaro. Eu sempre preciso me lembrar do nome dela. Que ela também vai estar falando lá como que ela prosperou na carreira dela. Ela tem um trabalho incrível que é a maquiagem dos automóveis. E ela também vai estar lançando o livro dela, que eu já tô com o meu aqui também. Ó. Ela nunca desistiu. Incrível. Esse livro é sensacional, tá? E aí, deixa eu ver o que mais, para eu não perder a pauta. É isso, gente. Será que alguém tem alguma questão? Deixa eu ver aqui. Você percebeu alguma dificuldade em prosperar ligada à sua conexão com a sua família de origem? Sim, gente, demais. Demais, demais, demais. Eu tinha uma necessidade muito grande de ajudar a minha família, principalmente financeiramente, né? E eu percebo que para a maioria de nós brasileiras ou brasileiros que estão morando fora do Brasil, a ideia, primeiro assim, que eu morei dos dois, né? Eu tanto morei no Brasil e tinha essa visão de quem morava fora, como agora eu estou morando fora e vejo a realidade daqui e percebo, né, como que é receber essa frequência das pessoas que estão no Brasil. Então, o que é que acontece? Quando eu tava no Brasil, eu também achava que todo mundo que morava fora era rico, que já tava assim, né, prosperando horrores. E aí depois eu lidei com o outro lado da moeda, da realidade, que é não, as coisas levam tempo, são desafiadoras, o custo de vida, por exemplo, aqui é muito alto, dá para você prosperar sim, né? Dá para você ir muito longe, sim, mas isso vai determinar o quê? A tua dedicação e você aprender a dizer não para tua família, que eu acho que isso é um dos maiores desafios que nós temos, né? E isso é muito interessante, porque faz parte das 3 leis sistêmicas, né? Primeiro, você vai se nutrir, pagar suas necessidades básicas, depois você realiza seus sonhos e só finalmente você ajuda o próximo, né? Então, assim, depois de eu cumprir as 2 primeiras, eu tô aqui agora fazendo esse evento aqui, transmitindo vida através desse evento para outras pessoas que eu sei que estão nesse caminho também na busca da prosperidade, tá? Então, gente, é isso. Não vou tomar mais o tempinho de vocês. Se a mensagem que eu compartilhei aqui curtinha, né? Curta, 30 minutos. Se essa mensagem tocou o coração de vocês, se vocês estão sentindo o chamado de vocês, que vocês sentem que em algum ponto, alguma coisa deve estar bloqueando vocês de prosperarem, me escrevam no inbox,
tá? Para quem tá no YouTube, o meu Instagram é elisasilveira.ch. Me escreve lá. As vagas, elas são limitadas. E nós estamos já com os últimos dias para garantir os ingressos para esse dia. O dia é 5 de julho, é um sábado, começa às 13 horas. Eu vou pedir para todo mundo chegar pelo menos 15 minutos antes, tá? E nós vamos começar às 13 horas e vamos até às 17 horas. Às 17 horas, a gente vai ter um coquetel de lançamento justamente desses 2 livros, ó. Dessas 2 belezinhas aqui, tá? E todo mundo tá convidado. Quem quiser vir só pro coquetel, pode vir só pro coquetel. Mas quem quiser vir para o evento, tem que reservar o teu lugar, tá bom? E claro que isso não é só um evento, é realmente um portal de transformação. Se vocês gostaram, né, dessa live, eu peço que vocês também curtam, compartilhem. E eu quero dizer para vocês que a escassez, ela não tá fora. Ela vive nas raízes da nossa alma. Só que ela pode ser curada, tá? O desafio que hoje tu tá enfrentando, ele tem cura. Mas você precisa sentir no coração esse chamado, ouvir esse chamado. Eu tô aqui fazendo justamente um chamado para que quem sente que tem um bloqueio em alguma área da sua vida, possa vir e desbloquear essas questões, tá bom? E claro que nesses próximos dias também vou trazer mais revelações sobre os bastidores, sobre como você pode desbloquear a tua prosperidade. E a gente vai se falando. E eu também vou compartilhar quem são os próximos convidados, as próximas convidadas dessa live, tá bom? No mais é isso, gente. Até logo, até a próxima live ou até o próximo post. Tchau!